Olá, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje é dia 20 de janeiro, para você se situar. É o segundo vídeo do dia, hora do almoço. Espero que você tenha uma mesa farta e que Deus abençoe você e toda a sua família. Mas bora lá, pessoal. Hoje é um dia que não dá para a gente deixar passar batido, porque tem muita informação chegando, muita coisa nova. Hoje, o assunto do momento é a relação entre os militares e Lula, tá? Uma matéria do Metrópolis hoje merece a nossa atenção, tá? Foi publicada uma matéria, a colunista é a Maiara da Paz, que diz o seguinte: em tentativa de virar a página, Lula recebe militares e promete mais investimentos. Se tem uma coisa que nos chamou a atenção nos últimos dias, foi a relação militares-Lula. Duas alas do governo. Uma ala radical, que queria a guerra e caça às bruxas de Lula em relação aos militares. Outra ala mais sensata, que falava para Lula colocar o pé no freio, que Lula só está perdendo força durante toda essa briga, toda essa guerra que está acontecendo. Inicialmente, foi muito interessante politicamente para Lula. Mostrou um lado radical dos opositores. Mas, por outro lado, não. Vê que Lula já está começando a usar isso como argumento muito para a sua gestão e para o ataque aos militares, para a desbolsonarização do Congresso, e isso já está começando a desagradar. O próprio Arthur Lira já veio a público e falou para Lula parar, porque ele está com um discurso ainda de campanha. E a gente sabe que muitas pessoas que hoje fazem parte do governo Lula não são petistas. São pessoas que alinharam por uma coalizão. Mas essas pessoas vão se afastar de Lula se continuar cometendo os mesmos erros. Vamos fazer a análise aqui da matéria para vocês. Em tentativa de virar a página, Lula recebe militares e promete mais investimentos. O clima do encontro entre Lula e comandantes das Forças Armadas deve ser de recomeço e disposição em pautar uma relação de confiança. Lembrando a vocês que a relação dos militares para com Lula é de desconfiança mútua, tá? Desconfiança mútua. Lula não confia nos militares e deixou isso bem claro, assim como os militares também estão insatisfeitos com Lula e a mensagem e o recado chegou até Lula, ele sabe disso. Então, agora ele vem com essa mensagem de apaziguar aí, de acalmar tudo. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que é do PT, se reúne nessa sexta-feira, hoje, com os comandantes das Forças Armadas brasileiras. O encontro foi marcado para acontecer às 10 horas no Palácio do Planalto e conta com a presença do ministro de Defesa, José Múcio. Tá? Mas informações dessa reunião que está acontecendo agora ainda não chegaram. E assim que sair, eu trago para vocês. Tanto os chefes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, quanto o Lula têm interesses em distensionar a relação entre as partes e mudar a pauta que tem marcado um cenário político brasileiro. Os atos do dia 8 de janeiro, desde os atos do dia 8 de janeiro, quando radicais invadiram e depredaram a sede dos três poderes em Brasília. Segundo auxiliares do presidente, o clima da reunião será de recomeço e disposição em pautar uma relação de confiança e aproximação. O outro caminho seria um movimento de tensão, de afastamento entre o presidente e os militares. Isso não faria bem nem para o país no momento atual, e a gente sabe também que não faria bem nem um pouco para Lula e também não para os militares. Né? Então, assim, começa a apaziguar, e o primeiro passo foi dado essa reunião, e até é interessante lembrar aqui para vocês que Lula marcou essa reunião dentro do Palácio de uma forma um tanto quanto até simbólica, tá, pessoal? Para mostrar que, porque o Palácio foi um dos locais onde sofreu o ataque, né, do dia 8, e Lula resolve receber os militares lá dentro. Ele que acusou tanto os militares de serem os responsáveis, resolveu recebê-los lá dentro. Outro ponto que chama a atenção aqui também é o tom ameno em relação à CPI, que o Lula quer apaziguar, quer acabar, porque ele não quer que uma CPI seja feita em relação a tudo isso. Porque os militares, é lógico que vão correr atrás de provas contra Lula durante a CPI para municiar os parlamentares. E o tiro vai sair pela culatra, ou pode sair pela culatra,
se Lula não souber articular em cima disso. Vamos puxar agora para o deputado federal Carlos Jordi, ele que é um amplo apoiador do Bolsonaro, lá do Rio de Janeiro, tá? O Carlos Jordi, ele fez a seguinte postagem no seu Instagram, tá? O grupo Prerrogativas, que é um grupo jurídico do PT, um braço jurídico do PT, entrou com ação no TSE pedindo a suspensão da diplomação e o impedimento de posse de Carlos Jordi, ou seja, é uma cassação de mandato às inversas, né, às avessas, né? Alegavam que eu havia incitado os atos do dia 8 de janeiro. Hoje, Alexandre de Moraes indeferiu o pedido. Isso sim é litigância de má-fé. Então vamos resumir aqui para vocês. O Alexandre de Moraes negou, tá? Ele falou que não, que o Carlos Jordi não incitou os atos e que Carlos Jordi não vai ter a sua posse e a sua diplomação suspensa. Isso aqui, pela primeira vez, a gente vê uma sinalização por parte do Alexandre de Moraes dando uma decisão favorável a um bolsonarista. Aí a gente vê que o Alexandre de Moraes começa a mudar o discurso e começa a alinhar um pouco mais com o discurso, talvez até para não mostrar, até mandando um recado para o PT, falando, olha, vejam que se eu tenho poder de um lado, eu tenho contra vocês também. E aqui ele deu. Carlos Jordi publicou aqui falando que eles incorreram no artigo 339 do Código Penal, que é da causa a instauração de inquérito policial, de procedimento investigatório criminal, de procedimento judicial, de processo administrativo disciplinar, de inquérito civil ou de ação de improvidade administrativa contra alguém imputando-lhe crime de infração ético-disciplinar autoimprobo que o sabia inocente, pena reclusão de 2 a 8 anos, e bem provável que o Carlos Jordi vai dar ingresso nessa ação contra o grupo Prerrogativas, tá? Que é esse braço jurídico do PT que entrou com essa ação. E ver, né, se vai ter uma condenação dessas pessoas. E a gente vê o meio jurídico, as ações judiciais sendo utilizadas, lógico, a interesses partidários, a interesses ideológicos, e não mais a interesse da nação, a quem deveria defender a democracia. Isso realmente é vergonhoso ver que as ações são impetradas de forma indevida, como uma nítida, um processo, às vezes para ganhar visibilidade, às vezes para lacrar, né? E isso vai até o judiciário e de forma ideológica, não pensando realmente no bem do país. Isso realmente é uma verdadeira vergonha. Mas vamos lá, agora vamos falar de Jair Messias Bolsonaro, pessoal, tá? Ó, a matéria que eu trago para vocês é da CNN Brasil, tá? O TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, aceitou uma ação e tornou Bolsonaro e Braga Neto investigados por um suposto abuso de poder na eleição. Eu já tinha discorrido sobre essa matéria para vocês no vídeo mais cedo, mas eu achei pertinente voltar, tá? Eu tinha colocado uma matéria para vocês sobre o Braga Neto, tá? Que Braga Neto era aposta do PL como governador do estado do Rio de Janeiro, tá? E com grandes chances de vitória, assim como o Tarcísio logrou êxito, Braga Neto com certeza daria um banho no próprio Cláudio Castro, que é o governador do Rio de Janeiro, tá? Só que imediatamente, no dia posterior, vem essa publicação que o TSE aceitou uma ação para tornar Bolsonaro inelegível, tá? O fito dessa investigação aqui do TSE é tornar inelegível, é inelegibilidade, tá? Tanto de Bolsonaro, mas agora também chamou a atenção o fato de Braga Neto estar dentro desse círculo também, ou seja, mostra que eles vão entrar aí numa rota de colisão, não só, já preparando para 2026, não só contra Bolsonaro, mas contra o bolsonarismo como um todo. Todo aquele parlamentar, todo aquele político que for alinhado às ideologias bolsonaristas poderá ser perseguido aqui com esse pedido de inelegibilidade, como essa ação que, se eu não me engano, é impetrada pelo PSOL, tá? Bora falar um pouco agora sobre a Advocacia Geral da União. Isso aqui é importante que vocês saibam. Olha só o quanto essa matéria é importante. A AGU pediu
o desbloqueio de bens de uma mulher citada por engano como financiadora dos atos do último dia 8. A Terezinha de Fátima havia sido apontada como uma das responsáveis por fretar veículos para o chamado autogolpista, né? Essa matéria aqui é de Manuela Alcântara, tá, pessoal? Ó, a Advocacia Geral da União pediu a retirada do nome de Terezinha de Fátima Issa da Silva da lista de financiadores dos atos golpistas do dia 8 de janeiro, em Brasília. A moradora de Caxias do Sul acabou associada à empresa Godoy Transportes devido a uma nota fiscal com nome errado enviada à Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT, e remetida à AGU. Em primeiro lugar, o pedido da AGU para bloquear 6,5 milhões em bens de financiadores dos atos. Terezinha chegou a ter suas contas barradas e foi acusada de fretar veículo apreendido por transportar bolsonaristas rumo aos atos de vandalismo. O que a gente tira dessa matéria aqui? O que a gente extrai desse conteúdo que deve ser analisado? A perseguição, tá? Por que perseguição? A pena ela tem que ser individualizada, a pena ela tem que ser procurada de acordo com os crimes que cada um cometeu. A pena, para ser exercida, ela é a última instância, é o último caso, tá? Se eu não tiver realmente qualquer outra alternativa, eu aplico uma pena, seja uma pena de multa, uma pena de perdimento de bens ou mesmo perdimento da liberdade, cessação da liberdade dessa pessoa. Entretanto, o que a gente vincula e vê aqui foi que, em função de uma conotação midiática, uma resposta contra os atos golpistas, muita gente acabou partindo para a mesma situação que a Terezinha aqui passou. Quantas pessoas, e aqui não são palavras minhas, são palavras de Múcio, quantas pessoas que simplesmente estavam de frente aos quartéis e foram presas nessa leva aí, para essa resposta, para esse meio até intimidador da sociedade que foi utilizado pelo judiciário em conjunto com o governo Lula e Flávio Dino, tá? Então muito disso aconteceu e a gente tem que estar alerta para isso. E com certeza Terezinha vai pedir uma indenização moral contra o Estado por essa ilegalidade que foi cometida aqui, tá bom? Ficou até o final do vídeo? Peço a você para colocar o seu comentário e preferencialmente coloque o seu contraditório. Se você é de esquerda, coloque os argumentos do porquê você concorda ou discorda com o que eu coloquei aqui. Se você é direita, a mesma coisa. O que você acha que eu errei aqui ou não errei? É importante a gente estabelecer esse diálogo. Agora, se você gostou do conteúdo, seu comentário também é importante demais para mim. Coloca no comentário que o conteúdo tá bom e que eu tenho que continuar nessa linha de análise para você, tá bom? Desde já, um grande abraço e que a santa paz de Cristo, de Deus, possa reinar na sua vida durante esse final de semana que se aproxima aí, tá bom? Um abraço, até daqui a pouco, 4 horas da tarde eu tô voltando com outro vídeo para você.